Graça e paz, minha irmã, meu irmão em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor esteja com você e que essa semana que passou Deus tenha abençoado, tenha te guardado e tenha ministrado algo novo na sua vida. Algo que te inspirasse, algo que te motivasse a viver os seus propósitos. Todos os dias oro para que Deus possa continuar abençoando a sua vida de uma forma tremenda. Através dessas mensagens, desses encorajamentos que eu tenho mandado no YouTube para tu assistires. E ser inspirado, motivado, incentivado a seguir os sonhos de Deus na sua vida. E eu espero que você tenha investido tempo, investido talvez um pouco de seus megabytes ou créditos, para que você tivesse a oportunidade de ouvir essa mensagem que eu tenho mandado para você. Se eu estou mandando para você, é que eu me importo com a sua salvação. Eu me importo com os sonhos que Deus colocou na sua vida. Eu quero que ele se torne uma realidade na sua vida. Eu oro para que você possa investir na sua vida. Não meça esforço. Não meça esforço para você investir na sua vida, para alimentar o seu espírito com a palavra de Deus. Eu costumo dizer que o verdadeiro evangelho do reino de Deus, ele transforma a nossa vida. É impossível você ter um verdadeiro evangelho, um verdadeiro encontro com Cristo, ouvir um verdadeiro evangelho e a sua vida continuar a mesma. É impossível. O verdadeiro evangelho, ele vai transformar a nossa vida na nossa maneira de pensar, agir e viver. Se a sua vida, desde que você se tornou, desde que você veio à família de Cristo Jesus, não muda, então esse evangelho que você está ouvindo está errado. O evangelho que você está ouvindo todos os dias, ou todos os domingos, está todo errado. Tem que voltar de novo. Talvez você precisa se arrepender de novo. Você precisa pedir Jesus te aceitar de novo. Se você olhar todos os 5 anos, 1 ano, 2 anos, seja quanto tempo, nada mudou de verdade, então o evangelho que você está ouvindo está errado. Precisa ouvir um evangelho verdadeiro, que é essa palavra, que é a luz que vai trazer a luz na escuridão da nossa alma. Quero encorajar você. Não meça esforços. Invista. Vai atrás. Gaste 1 hora, 2 horas ouvindo essas ministrações. Tem ministrações que eu escuto durante meses, 3 meses, estou escutando a mesma ministração para que ela possa fazer um download, que possa transformar a minha mente num verdadeiro evangelho. Não meça esforços. Você possa de verdade alcançar aquilo que Deus tem para você. Ao caminhar, muitas vezes se torna mais difícil. E a vontade de desistir é maior. Caminhar tem se tornado muito mais difícil
do que a vontade de desistir. Na maioria das vezes nós queremos desistir do que continuar. Fica mais fácil a gente desistir. Às vezes, quando olhamos para trás, para o passado, percebemos que ainda temos muito que caminhar. Temos muito ainda que fazer. E olhando para o nosso presente, para o hoje, nós percebemos que temos muitas coisas por mudar na nossa vida, para alcançar uma verdadeira vida digna. Para podermos alcançar uma dignidade, viver uma vida digna, precisamos mudar muitas coisas. Muitas vezes, por causa das circunstâncias, sociedade que nos rodeia, acabamos num espírito de desânimo. Porque é difícil. Olhamos para trás o qual caminhamos. Ainda temos muito que mudar. Olhamos para o nosso presente, o hoje, e percebemos que para nós alcançarmos essa verdade, teremos que viver de uma forma digna. Para alcançar a vontade de Deus, temos que ter uma vida digna. O que torna muitas vezes nossa vida muito difícil. Quantas vezes nós tentamos escrever um currículo e quantas vezes nós já fomos rejeitados ao submeter aquele currículo, porque não éramos o perfil que eles tanto procuravam. Quantas vezes nós fomos rejeitados por causa do nosso passado, ou do lugar onde nós nascemos, ou porque a nossa família não tinha o privilégio que aquela sociedade tem. Quantos dos nossos sonhos foram frustrados, porque talvez pensamos, não nascemos na família certa. E muitas vezes fomos rejeitados porque não éramos o perfil que eles precisavam. Não eram aquelas pessoas que nós precisavam. E perdemos várias oportunidades. Porque talvez éramos pobres. O mundo ele é assim. Rodeado por pessoas que se acham os donos e te classificam pelo seu certificado. A sociedade que nós vivemos hoje, ela te classifica pelo seu certificado. Para você ter um emprego bom, você tem que fazer o quê? As melhores faculdades, os melhores cursos. Sem certificado você não tem trabalho, você não presta, você não é nada. Essa é a sociedade que nós temos. Somos classificados pelas ideias, pelas habilidades. Você percebe que nós escolhemos líderes com várias habilidades. A sociedade que nós criamos. Se esse cara é habilidoso, eu vou pegar ele. A gente não classifica as pessoas pelo caráter, pela honestidade, pela integridade. Não importa. Até
nas igrejas evangélicas. Classificamos as pessoas por quê? Por certificados. Classificamos pelas suas ideias, pelas suas habilidades, por aquilo que eles sabem, e não pelo caráter, e não pela honestidade, e não pela integridade da pessoa. Você pode ter tudo isso, todas essas qualidades, e você for rejeitado. Por quê? Porque você não tem o certificado que eles querem. Mas algo bom no reino de Deus, na família de Deus, você não precisa de certificado. Deus tem muito mais para nós vivermos e demonstrar no seu reino que o seu reino é real, que é verdadeiro. Porque aquele que nos chamou, aquele que executa, ele cumprirá. Eu já vi várias pessoas vender o seu caráter, já vi várias pessoas vender a sua integridade, já vi várias pessoas vender a sua honestidade por causa de uma pequena oferta, por causa de um pequeno trabalho, por causa de algo assim. As pessoas destroem algo na sua vida mais valiosa por causa de uma pequena oportunidade instantânea. Porque elas querem ter emprego, porque elas querem trabalhar. E hoje eu quero usar a vida de alguém que me inspirou muito. A vida de alguém que eu percebi que vale a pena seguir. Vale a pena seguir esses exemplos. Ele não tinha certificado. Mas Deus tinha uma promessa na vida daquela pessoa. Deus havia dado um sonho para aquela pessoa. Deus havia mostrado algo maior que um certificado. Mas para aquilo acontecer, tinha alguns princípios que ele tinha que ter. E eu quero falar da vida de José. José, ele teve um sonho. José, Deus mostrou um sonho para ele. Que ele seria o maior na casa dele. Seria alguém superior em termos de cargo e não em termos de ser maior em casa dos irmãos. Mas Deus tinha um propósito. E José pega aquele sonho e guarda. No Gênesis 37, capítulo 37, versículo 7 e 9, fala que José fala para seus irmãos: deixa eu contar um sonho para vocês que eu tive. Que a couve lá se levantava. Que o sol e a lua e as 7 estrelas se dobravam diante dele. E aí foi detalhar o sonho para seus irmãos. A pior coisa que nós fazemos hoje. Contamos segredos de Deus para pessoas erradas muitas vezes. A palavra de Deus diz que o Jacó guardou no seu coração. Mas os seus irmãos, alguns invejosos, não gostaram do sonho, invejaram José. Porque eles se achavam que era melhor. Quem era José?
não tinha certificado, não tinha as ideias que eles tinham, não tinha habilidades. Não tinha educação que eles queriam. Quem ele é para se levantar? Quem ele é para ser melhor que nós? Assim são as pessoas que estão ao seu redor. Assim são as pessoas que te rodeiam. Assim são seus amigos. Assim são sua família, muitas das vezes. As pessoas vão conspirar, vão falar mal. Eu lembro a primeira vez quando Deus falou que eu ia para o Brasil em 2010. Eu saí e fui contar para alguém da minha família. Eu disse, olha, eu vou ao Brasil. A pessoa olhou para mim de cima para baixo. E falou assim para mim, sorrindo, com espírito de desprezo. Quem é você para ir para o Brasil? Eu falei assim, com toda a minha força, toda minha confiança em Deus. Tu verás. Muitas vezes, Deus falou para mim assim, desde aquele dia, e me deu o livro a história de José, para me ler o que aconteceu com José. E Deus me ensinou assim, para mim, não era para eu contar para aquela pessoa. Não era o tempo. Mas eu me precipitei. E muitas vezes Deus vai te falar coisas grandes. E você vai contar para pessoas erradas. Quem você pensa que é para ficar assim? Deus gosta de segredos. Deus ama segredo. Deus ama segredo. Gênesis capítulo 37, só vou ler para você um pouquinho, do versículo 5. Gênesis capítulo 37, versículo 5. Diz assim, sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. No versículo 7 diz que estavam, e eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, se inclinavam, se dobravam, se prostravam diante do meu molho. Deus estava a mostrar o que vai acontecer na vida de José. Mas os seus irmãos, por causa da inveja, o venderam. Primeiro tentaram o matar para que aquele sonho fosse frustrado, mas Deus não permitiu. O outro irmão de José falou, não vamos matar o nosso irmão, que ganho teremos nisso? Que ganhos teremos nisso? Né? Que ganho teremos matar o nosso irmão? Vamos colocar nesse buraco. Colocaram José num dos maiores buracos daquela época. Era uma cova gigante. No meio do deserto, no caminho em que os comerciantes que saíam das árabes iam para o Egito para vender os seus bens materiais. Assim como os egípcios iam para os lugares árabes para vender os seus ouros e outras coisas preciosas. E aqueles buracos ali serviam como se fosse água, tanques de água, para que os camelos pudessem beber água durante o deserto. E graças a Deus, naqueles buracos, naquela época, creio eu que era seca, e colocaram José lá.
Mas tiveram os ismaelitas, estavam passando por lá. E falaram, vamos vender ele como um escravo. E venderam José como um escravo. Dá para imaginar as pessoas que são seus irmãos, pessoas que são de confiança, pessoas que você cresceu com elas, te vender. Te abandonar. Seus irmãos te vender como um escravo. E José talvez gritando, talvez chorando desesperadamente, sem saber se ia ver mais os seus pais, seu irmão. E venderam José como escravo. José é levado para o Egito como escravo. E os irmãos deles matam lá um bezerro, botam sangue e chegam em casa do pai e mentem. Falam que José foi arrebentado por um leão. José é dado como morto. Como se não existisse mais. E chegando lá, provavelmente José, durante o caminho, pensando, que louco! Que triste! Os sonhos de Deus são frustrados na vida dele. Ele pensando, talvez, na mente dele, não foi isso que Deus falou para mim. Não foi isso que Deus me mostrou. E chegando no Egito, José é vendido de novo, como um escravo, nas mãos do Potifar, que era o líder lá daquela época. José chega na casa do Potifar, desconhecido, escravo, sem nenhum privilégio. E Potifar confia nele. A palavra aqui no capítulo 39 diz assim, capítulo 39, versículo 4. José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o puseram sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Olha só o que acontece com José. Deus dá graça a José. Dá favor diante do Potifar. E a palavra diz que Deus abençoa aquela casa, não só dentro da casa, até no campo, na empresa, no trabalho do homem, do egípcio. Ele foi abençoado. Ele estava prosperando de maneira que não sabia do que tinha, a não ser do pão que ele comia a cada dia. Por quê? Porque José estava lá. A presença de Deus
estava com José. A graça de Deus, o favor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus estava sobre a vida de José. Sabe o que é chegar ao ponto de tudo? Aqui não fala de uma parte, tudo. José era um escravo. José era desconhecido para Potifar. José era apenas um estranho para Potifar. Quem ia confiar hoje em nós com tudo ao ponto de nem saber quanto é que tem na sua conta, de não saber, ao ponto de não saber o que tem em casa, o que sai, o que entra. Quem ia confiar em você? Ao ponto de dar tudo para você. Porque as pessoas não confiam mais em nós. Quantos cristãos roubam caneta, papel? Quantos cristãos roubam tempo no trabalho? Fazem tudo lento. Quantos cristãos deixam de fazer o melhor nos seus trabalhos? Quantas pessoas iriam confiar em você? Ou as pessoas só vêm para fofocar, para falar mal do outro? Ou eles não são capazes de confiar em você? Porque você tem certificado, tem as ideias, tem as habilidades, mas não tem caráter, não tem honestidade, não tem integridade. Coisas que José tinha. José era um homem de caráter, era um homem de integridade, era um homem de honestidade. A palavra diz que Deus abençoou aquele homem até no campo. Não era só na casa dele, até no campo ele estava prosperando. Nós temos muitos certificados, muitas coisas para mostrar que nós sabemos, mas não temos o que de verdade precisamos. Quantas pessoas poderiam confiar em nós? Até nas próprias igrejas a gente nem se confia. Um desconfia do outro. Como é que lidamos na tesouraria? Na contabilidade do dinheiro, dos bens materiais de Deus na casa do Senhor. Quando confio em nós demonstramos caráter, demonstramos integridade e honestidade naquilo que nós estamos fazendo. Ou fazemos de qualquer maneira. Isso aqui não é de Deus, não. Deus hoje não precisa mais de templo. Eu sou templo. Eu não vou cuidar disso aqui. Então, o que o Samuel estava fazendo lá? Servindo ao Senhor fielmente. O que Abacuque? O que o Daniel? O que Esdra, Neemias e outros estavam fazendo. Precisamos resgatar isso. Não é o nosso certificado que nos prospera, não é nosso diploma, não é a nossa faculdade, não é as habilidades, as ideias, não é os currículos que a gente faz. É o nosso caráter, é a nossa integridade, é a nossa honestidade, é as pessoas chegar ao ponto de nos confiar com tudo, sem chegar ao ponto de não saber quanto eles têm, do que eles têm em casa. Quem poderia confiar em nós hoje? O que mudou? O que mudou nesse cristianismo que nós temos hoje?
José lá servindo ao Senhor, sem reclamar, sem falar de eu fui vendido como escravo. Não é isso que Deus havia me falado. O José estava a servir, sem nenhuma amargura, sem olhar para o passado que dói. Aquilo que foi feito pelos irmãos, poderia fazer tudo de qualquer maneira. Fui tirado da minha terra, fui vendido, e Deus não fez nada para impedir. Mas José serviu fielmente ao Senhor, sem reclamar. Serviu ao Potifar, que era um estrangeiro. Precisamos disso. No versículo 7 diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-se comigo. Porém, ele se recusou e disse à mulher do Senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedo senão a ti, porquanto tu és a esposa do meu senhor. Como, pois, faria eu tamanho pecado, tamanho mal contra Deus, não contra Potifar? Escuta, José não estava preocupado com a reputação. José não estava preocupado só com Potifar. Ele estava preocupado com Deus. Como faria eu tamanho mal a Deus? Até a própria esposa do Potifar não era confiado diante de José. José era maior em tudo. Todos os trabalhadores que já haviam trabalhado há séculos para Potifar, quando chegou Josué, um estranho hebreu, que vem de uma terra estranha, que o Potifar comprou lá, sei lá por quanto, tirou todos de confiança, talvez, e disse: esse vai ser o melhor. Nada do que tinha nessa casa sabia o meu Senhor. E aí vem a tentação, a prova do caráter, da integridade, da honestidade de José. Como faria tal tamanho pecado contra Deus? Como vou me deitar com você? Você acha que a egípcia era feia, né? As egípcias são bonitas. As egípcias são muito lindas. Potifar não era um qualquer. Então era casado com uma das melhores meninas daquela época. Uma das melhores mulheres daquela época. Provavelmente a esposa do Potifar era uma mulher linda. E disse: deite-se comigo. José pensa: sou solteiro, tenho nada que justificar para ninguém, fui vendido, fui traído, estou numa terra que nem conheço, sei lá se Deus vai fazer o que falou, será que é um sonho qualquer? Mas José toma uma posição, porque Deus permitiu que o caráter de José fosse moldado, que a integridade de José fosse testada, que a honestidade de José falasse muito mais do que as suas ações.
E José fala assim: como farei? Como cometerei a tamanho mal e pecado contra Deus, me deitando com você? O meu Senhor não sabe de nada aqui. Tudo me confiou. Se eu quisesse roubar um pouquinho e, sei lá, enterrar algum lugar, daqui a uns 5 anos, 10 anos, vou ter alguma coisa. José poderia se deitar com a mulher e Potifar talvez nem saber. Porque tudo era confiado a ele. Mas José se recusa. Porque ele era fiel. Era fiel em situações difíceis. Quantas vezes nós destruímos os sonhos de Deus na nossa vida por desejos instantâneos, por desejos sexuais, por prazeres ostentosos que o mundo nos promete. Se fosse você, será que ia fugir? Seu patrão dizer: deite comigo, eu te dou 50 mil. Você vai ser chefe daqui. Quanto de nós destruímos os sonhos de Deus na nossa vida? Se José tivesse deitado com aquela mulher, todos os sonhos de Deus na vida dele terão sido se frustrados. Assim que acontece na nossa vida. O pecado jaz todo dia. Eis-me aqui, pode me usar. Ninguém te vê, ninguém fala nada. Ninguém vai dizer nada. Quem te viu? Você é homem, precisa. Você é mulher, precisa. Como é que faz? É difícil, né? Eu nasci numa cultura assim. Nasci numa sociedade assim, em que vários jovens estão frustrados porque escolheram coisas erradas e ninguém mais os puxou de volta e dizer: volte. Alguém já fez o caminho. Precisamos mudar. É um evangelho de sempre, que não transforma, que não muda, que não fala mais do pecado que jaz no mundo dos jovens, dessa maldita geração. Que tal o quê? Você pode fazer, depois se arrepende. Deus te entende, Ele colocou esses desejos em você. De trair de verdade sua verdadeira esposa. De você, no trabalho, pegar o que não te pertence. De fazer tudo de qualquer maneira, só porque o seu salário não é aquele que você imaginou na sua mente. Porque José não era pago. José não ganhava nada. Chegava o final do mês, nada. Chegava o ano, nada. Não tinha 13º, não tinha salário mínimo, não tinha nada. Mas ele fez tudo com dedicação a Deus. Ele fazia para honrar a Deus. Nós temos salários todo mês. Como é que fazemos as coisas? Damos o nosso melhor? Não. Esse salário é mínimo, não dá nem para pagar energia, não dá para pagar mais água, as coisas estão subindo, o salário não sobe. Mas o que você tem feito de melhor para melhorar? Eu lembro que uma vez eu estava em Moçambique e fui submeter alguns documentos para fazer um trabalho na cadeia. E conversei com alguns funcionários lá. No primeiro dia, cheguei lá, a gente conversou. E a pessoa estava conversando com outra pessoa lá, falando de salário que não era bom, que estava muito baixo,
que não estavam pagando muito bem. Eu disse, é verdade, eu concordo. Mas eu falei para a pessoa, olha só, agora são 11 horas, você está falando comigo. Você não está trabalhando. Você não está dando o seu melhor. Como é que as coisas vão melhorar? Se você não dá o melhor, se você está falindo a empresa. Está deixando, porque meu patrão rouba também, você tem que roubar. Se ele se enterar, você também vai? Não. Faz o seu melhor. Não importa aonde você estiver. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Faz de tudo para dar o seu melhor. Não importa o que os outros dizem, mas você sabe os sonhos que Deus falou para você. Só você e Deus sabem. E esse sonho Deus não pode realizar. Não importa o quão você ora, o quão você jejua, o quão você chora. Se você não viver de verdade numa vida digna da vontade de Deus, pode esquecer. Você vai morrer. Porque Deus, ele não vai contra aquilo que ele estabeleceu. Em Salmos, acho que é 89, fala assim: eu prometi a Davi, o que saiu da minha boca não quebrarei, cumprirei. Então eu quero poder te levar muito além. Ainda no capítulo 39, diz assim, no versículo 13, diz assim: e aconteceu que, vendo ela que deixara sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhe, dizendo: vedes, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. Além da esposa do Potifar falar deles comigo, pegou em José, pegou nele, segurou José para se deitar com ele. José fugiu. Lembre-se dessa palavra, José fugiu. Não disse, vou orar por você. Eu conheço Deus, não se preocupa não. José fugiu. Saiu. A mulher rasgou as roupas de José. José foi resistente às tentações. José sabia do Deus que ele servia, do poder que Deus tinha, mas ele sabia que ele era humano. Eu acho que foi numa das minhas ministrações que eu falei que foge. O apóstolo Paulo fala para o Timóteo, diz assim, foge dos desejos carnais, foge. Não é para você orar, é para fugir. Sai para fora. O pecado, ele vai vir todo dia. Foge dele. Se você está vendo que não aguenta, foge. Para de querer ser um crente, Superman, Batman, Homem-Aranha, seja quem for. Você não é. Aquilo é um filme. Foge. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Foge. José foi resistente. Fugiu. Não teve medo. Fugiu. Saiu da casa. Deixando as roupas. E a mulher, para prejudicar muito mais a ele,
Olha só, trouxeram esse hebreu para escarnecer de nós. Assim é o pecado. Eu lembro uma vez que um amigo meu veio pedir um conselho e falou assim: cara, queria que você orasse por mim, porque preciso desse emprego. Eu falei, com certeza eu vou orar por você. Mas se você conseguir esse emprego, nada de roubar no trabalho. Lá em Moçambique chama-se bolada. Se alguém diz bolada, muitas das vezes, no trabalho é coisa roubada, não é coisa dada. Não é tudo, mas falando do trabalho, muitas das vezes lá no trabalho tem muita bolada. Está falando de coisas que é para roubar. E orei por ele. Ele foi lá, fez a entrevista, escreveu o currículo, e submeteu e foi chamado. Quando começou a trabalhar, durante alguns meses, ele veio ter comigo e falou: nossa, eu quero te agradecer. Consegui emprego e lá no trabalho eu disse: que legal, eu fico feliz que Deus respondeu às nossas orações. Continua. E eu falei para ele assim: olha, trabalhe com toda a sua integridade, trabalhe com toda a sua honestidade, faça o melhor de você. Aí, depois de uma semana, ele veio de novo ter comigo e disse assim: cara, lá no meu trabalho tem muita bolada. E eu disse: olha, o desemprego em Moçambique é por causa de muitas boladas. O nível de desemprego, 90% dos jovens que não trabalham, é por causa das boladas de muitas pessoas e deles também. Porque roubaram tanto que faliram a empresa, que foram expulsos. Eu disse: cuidado, porque as boladas elas vão te dar dinheiro agora. Mas o salário vai permanecer para todo ano, ou para 5 anos, ou para mais. Graças a Deus ele me ouviu. Uma semana depois, colocaram uma emboscada no trabalho dele. Uns 5 amigos deles foram lá para roubar, roubaram o que precisavam e foram pegos. E foram expulsos. Ele veio ter comigo e me contou. Assim é o pecado, vai vir a sua atrás. O pecado não está lá afastado, está aqui ao lado. Então, meu irmão, minha irmã, escuta, as boladas não vão te fazer chegar a lugar nenhum. Faz o seu melhor onde você estiver. Aonde eu vou, eu faço o meu melhor. Aonde eu chego para mudar e não para ser a mesma coisa. Eu faço de tudo, eu sirvo com todo o meu coração. Por quê? Porque eu não estou fazendo para aquelas pessoas. Se for necessário, eu fujo. Não é problema. No capítulo 41, já estamos terminando, aqui fala de que José foi lançado de novo na cadeia. Foi encarcerado. Aí, ao andar do tempo, o faraó teve um sonho que Deus mostrava a ele os 7 anos de abundância e os 7 anos de escassez, de seca, de fome, de miséria. E quem poderia? José que poderia interpretar. Primeiro ele interpreta o sonho dos seus servos, que um ia voltar ao trono, ia voltar a servir o faraó, o outro ia ser decapitado, morto. Olha só, ele ajudou a pessoa, mal nem voltou para agradecer, esqueceu.
Ah, ninguém me agradeceu porque eu limpei o banheiro na igreja. Ninguém me agradeceu porque eu estou limpando a base, eu estou limpando tudo. Aqui ninguém fala nada. Quando entra, suja tudo. Por quê? Porque você está fazendo para os homens. Quando tu fazes para Deus, você mal se importa com isso, se te agradece ou não. Quantas vezes eu já limpei, cansei, limpei, continuei limpando e dizendo obrigado, Deus. Eu lembro que esse ano aqui aluguei esse apartamento e, e eu moro no segundo andar. E as escadas estavam cheias de poeira, cheio de aranha, e ninguém limpava, era só varrer o chão ali e acabou. Eu saí umas vezes, eu disse, o embaixador chegou, onde mora o embaixador é diferente. Deu uma geral ali, até os vizinhos pediram para eu parar. Não precisa. Nós limpamos também, por favor. Eles saíam e agradeciam também. Mas eu não esperava que alguém vai dizer, eu estou limpando a escada e esse vizinho toda hora está sujando aqui. Tem pessoas que nunca limparam. Quando você faz para os homens, você espera gratidão. Quando você faz para Deus, você espera louvor de gratidão. Você agradece a Deus pela oportunidade. E eu agradeci a Deus, obrigado Deus, por me dar a oportunidade de eu mostrar o reino de Deus para essas pessoas. Mas quando você faz para os homens, quem não te agradece, o que você fala? Primeiro dia você lava, não reclama. Segundo lava. Terceiro, já lava reclamando. Vem aqui cagar toda hora. Vem aqui fazendo isso toda hora. Mija tudo aqui, não limpa. Entra com bota, eu acabei de limpar aqui, olha só isso aqui. A gente começa a reclamar e não limpa da mesma forma. O José interpretou de uma forma os sonhos daquele que nem voltou para agradecer. Mas o José não reclama. Ele agradece pela oportunidade que Deus deu para ele interpretar. E no capítulo 41, versículo 16, vou começar do 14, quer dizer, diz assim: então enviou Faraó e chamou a José. E o fizeram sair logo da cova. Ele estava numa cova. Sei lá onde colocaram os presos. E barbeou e mudou as suas vestes e veio diante de Faraó. E Faraó conta o sonho de que ele teve. E José fala assim para ele, fala assim, isso não está em mim, mas Deus dará uma resposta de paz a Faraó. Olha só o reconhecimento de José. A dependência de José em Deus. A dependência de José em ouvir a Deus. Isso não está em mim. Isso não depende de mim. Isso depende dele. Quem vai dar a resposta de paz é Deus. Para Faraó. Quando nós dependemos de Deus, nós não esperamos que ninguém nos agradeça. Não esperamos que ninguém venha bater as palmas. Uau, que lindo, você fez um trabalho bonito. E aqui no capítulo 41, 39, acho que é 39, né? Diz assim, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Faraó não conhecia os pais de José, não conhecia quem era José. José não mostrou nenhum certificado para Faraó, que ele era interpretador. José mostrou caráter, integridade, honestidade, compromisso com Deus. E Faraó falou para ele assim, quem é tão sábio, tão inteligente nesta nação?
Ele está incluindo a ele. Quem é tão sábio, tão inteligente nessa terra como tu? Aí a gente vê Deus realizando os sonhos que havia falado para José. A gente pensa que é fácil, né? Caminhar, às vezes se torna muito mais difícil, cada vez mais. E a vontade de desistir, ao invés de continuar, fica mais difícil ainda. Porque as tentações vêm, os desafios vêm. E aí começamos a nos deixar. Para que os sonhos de Deus se realizem na nossa vida, precisamos ter integridade, caráter, honestidade e compromisso com Deus. Quando nós temos compromisso com Deus, o nosso compromisso é com Deus, não é só com seres humanos. É com Deus. E quando nós temos compromisso com Deus, isso reflete na vida das pessoas que nos rodeiam. Nós começamos a servir as pessoas demonstrando o nosso compromisso com Deus. Nós começamos a viver o que Deus tem para nós através daquilo que Deus nos mostra. Meus amados, eu quero terminar aqui. Sei que é longo, mas eu queria te encorajar hoje a orar, a pedir a Deus para voltar na sua família. Na família a gente tem responsabilidades. Na família nós temos um compromisso. Eu quero orar junto com você. Se você se deixou levar, se você se desviou dos caminhos do Senhor, se você perdeu aqueles sonhos, se você perdeu o ânimo e olhando nesse tempo tão difícil de pandemia, de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, com medo de que o sonho de Deus não vai se realizar, mesmo eu tenho medo. Será que Deus vai fazer o que falou para mim? As coisas estão indo para lá, as coisas estão acontecendo isso. Eu costumo dizer para as pessoas, pessoal, as coisas não vão melhorar. Não pregue. Não, o ano que vem vai melhorar para você. É mentira. Ninguém sabe, a não ser Deus. E tudo isso tem que acontecer. Por quê? Para se cumprir as Escrituras. Porque se não acontecer, seria mentira o que João fala em Apocalipse. Seria mentira o que Jesus falou em Mateus 24. Seria tudo em vão. Para você ver, o tempo foi curtado. Ficou curto. Você acorda, já é tarde. Já é tarde, já anoiteceu. Já anoiteceu, você amanheceu. E você olha assim, o que eu fiz? Você sentou, ficou olhando para os zaps, para os faces, para os instagrams, postando besteira. É um tempo da gente voltar. É tempo de você pegar 1 hora e começar a dizer assim, de Gênesis até Apocalipse. É começar a pegar um livro e dizer assim, eu quero começar a ler. Eu quero começar a ouvir. Ser inspirado naquilo que Deus tem para mim. Pai, te agradeço. Te agradeço porque é só Tu, Deus. Só Tu és soberano. Oro para que aquele que esteja ouvindo essa oração, que o Senhor venha o abençoar. Venha ministrar no coração da pessoa. Que o Senhor venha ensinar os seus caminhos. Que os seus propósitos, Senhor, venham sobre a vida dessa pessoa. E que cada vez mais ele venha a ser inspirado, venha a ser ministrado em nome de Jesus. E que nenhuma das suas promessas, nenhuma das suas palavras faladas na vida dessa pessoa venham a ser frustrados. Que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Amém.